Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado, diretamente aqui dos nossos estúdios na capital federal. Eu tenho a honra de receber ela, que é empresária, escritora, palestrante, é autora do livro Os Segredos da Mente Próspera, Raquel Mendes. Raquel, Olá, muito bom bom dia. Eu dia. tô no fuso horário errado. Tava viajando, ainda não acertou o horário. Cheguei da China, já ia falar boa tarde. Bom dia, prazer enorme estar aqui. Eu tenho sempre o prazer de vir trazer aí um pouco da minha história e um pouco de sabedoria em relação ao dinheiro, para a gente poder aprender a administrar bem e multiplicar tudo aquilo que tem sido colocado nas mãos de cada um. É isso aí. Pessoal, agora é hora dos nossos comerciais. Raquel, falando lá do início, você é empresária, é fundadora do Missão Enriquecer, da mentoria Vida Próspera e criadora do método A Lei dos Quatro Dinheiros. Já treinou milhares de pessoas em vários países diferentes. Como é que começou a sua história? A minha história começou bem diferente do que está escrito aí. Eu nasci numa família de classe média, no estado de São Paulo, eu sou de Santos. E eu sempre, como uma criança de classe média, eu percebia, porque a classe média, ela convive com pessoas que têm mais dinheiro. Então, eu falo que a classe média, ela sabe o que é uma vida próspera, uma vida rica, mas ela vive nas limitações de classe média. E eu descobri isso logo com os meus 9 anos de idade, quando eu fui viajar e fui conhecer um parente distante, e esse parente morava em Alphaville, São Paulo. Quando eu entrei naquela casa, vi uma casa bonita, um condomínio daquele, uma casa com piscina, falei, uai, gente, é igual de novela. E aí eu percebi que existia uma vida confortável e próspera, da qual eu não tinha acesso. Então, com 9 anos, aquilo se instalou na minha mente, aquela imagem se instalou na minha mente. E quando a gente instala alguma imagem na infância, a gente passa a perseguir aquilo. Então, eu cheguei para minha mãe e para o meu pai e falei assim, por que a gente não mora numa casa dessa? Aí eles falaram, porque a gente não tem dinheiro. E aí foi meu primeiro conhecimento com o dinheiro. E eu falei, o que a gente tem que fazer para ter dinheiro? Aí meu pai respondeu, estudar muito e trabalhar duro. Então começou minha jornada. Minha jornada começou com... Eu queria fazer... na verdade, eu queria sempre ensinar. Eu tinha muita vontade de ser professora. Mas ser professora no Brasil não dá dinheiro e eu não ia morar naquela casa. Então, quando você não sabe o que é fazer, eu fui fazer direito. Então, eu fiz a faculdade de direito. Só que na faculdade de direito, enquanto os meus colegas queriam ser juiz, promotor, advogado, eu era fissurada em ser professora universitária. Mas no meio da faculdade, eu fui acometida com uma doença incurável e uma doença que foi paralisando os músculos no meu corpo. Então, começou a paralisar os músculos da face, depois foi paralisando os braços, as mãos, até que chegou nas pernas, onde eu já tinha muita dificuldade para andar, e eu recebi o diagnóstico de uma doença chamada miastenia gravis. E descobri que ela não tinha cura e que eu precisava fazer uma cirurgia para uma tentativa de uma vida um pouco melhor. E aí começou a ver como o dinheiro faz falta em várias áreas da vida. Eu não tinha convênio médico e também não tinha condições de pagar aquela faculdade, aquela cirurgia no particular.
Então, eu entro numa fila de espera de uma cirurgia no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, aonde a fila de espera era para ter uma vaga na UTI, porque depois da cirurgia você precisa ir para a UTI. Demorou 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, eu na minha vida, eu fui juntando algumas peças de quebra-cabeça em relação ao dinheiro. Então, eu tinha uma vida que nada me faltava. Absolutamente nada me faltava. Mas eu também não conseguia desfrutar de alguns prazeres e também de algumas situações que o dinheiro resolve com muita facilidade, que era pagar uma cirurgia da onde eu teria uma melhora de qualidade de vida. Passado 1 ano e meio, faço a cirurgia e meu corpo realmente começa a reagir a uma certa melhora. Eu consigo me formar na faculdade e decido, então, que eu queria me especializar. Com muitas limitações físicas, tomando muito remédio. Isso morando em São Paulo. Morando em Santos ainda. Uhum. Com muitas limitações físicas, tomando muito remédio, remédios que me davam muitas dores no estômago, muita diarreia, porque eram estimulantes musculares, porque eu tive muita atrofia muscular. Então, eu tinha muita dor no estômago e muita diarreia, o que vai deixando uma pessoa mais fragilizada. E mesmo assim, eu decido ir para São Paulo estudar. Então, eu vou para São Paulo fazer alguns cursos de especializações. E ali também eu conheço meu marido. Então, a gente começa a namorar e meu marido tinha ido para São Paulo estudar também. Acabou o curso dele, ele voltou para Brasília, onde estamos. Por isso que eu estou aqui. Ele voltou para Brasília. Deu mais ou menos 1 ano e pouco, a gente se casa e eu vou para Brasília. Chegando em Brasília, eu tinha uma vida quase normal, mas com muitos remédios. Remédios que me impediam de engravidar, né? Remédios que causavam vários Efeitos incômodos, efeitos colaterais, e que dificultava toda a vida de uma pessoa. Mas mesmo assim, chego em Brasília e aí as pessoas me mandam estudar para concurso público. Então, eu sento numa biblioteca de uma faculdade para começar a estudar para concurso público e vejo uma vaga para professor. Aí meus olhos brilham e eu falo, vou lá me candidatar para essa vaga. Vou lá, levo o meu currículo, fico esperando 5 horas para entregar meu currículo para o diretor. O diretor abre a porta, pega o currículo, fala que não pode falar comigo, manda eu voltar no dia seguinte. Eu volto no dia seguinte, espero mais 5, 6 horas, ele abre a porta e fala que naquele dia realmente ele não conseguia falar comigo. Volto no 3º dia, já estava lá esperando umas 3 horas, ele fala, mas você aqui de novo? Eu falei, mas eu quero a vaga. Aí ele olha meu currículo era muito bom, porque eu tinha cursos em São Paulo que não tinham aqui em Brasília. E aí a vaga é minha. Só que ele fala o seguinte, isso ele conversa comigo, 5 horas da tarde, dizendo que eu precisava entrar no dia seguinte para dar aula. A minha especialização em Direito era em Direito Penal. E a vaga era para dar aula em processo civil. Mas era a minha oportunidade. Então, eu volto para casa, passo a madrugada tentando preparar alguma aula de processo civil para entrar. Durmo um pouquinho, quando eu acordo com muita dor de infecção urinária. Mas eu não podia faltar, porque era a minha oportunidade. Eu tomo alguns analgésicos e vou até a sala de aula. Me apresento, digo que eu estou me sentindo mal, mas que tinha ido e que no dia seguinte estaria lá para dar aula. E assim começa a minha jornada como educadora. 1 ano dando aula na faculdade. Aqui em Brasília, é conhecido pelos concursos públicos. Então, eu passei a dar aula em cursinho preparatório para concurso público. A minha aula, né, os próprios alunos da faculdade começaram a citar meu nome nos cursinhos. E aí eu fui chamada para uma entrevista no cursinho e comecei a dar aula. Entrei na sala de aula do cursinho, isso eu tomava muito remédio ainda. Entrei na primeira sala de aula de cursinho, dei a primeira aula. Eu achei que todo mundo tinha gostado.
E voltei no dia seguinte para dar a segunda aula. Quando eu subo para dar a segunda aula, entro, deixo minhas coisas, começo a colocar alguns apontamentos no quadro. Um rapaz levanta a mão e pergunta, sala de aula de cursinho tem 200 alunos. Um aluno levanta a mão e pergunta, é você que vai dar aula? Eu falei, sim, sou eu, vou continuar a aula de ontem. Eu tinha 27 anos. Sim, sou eu que vou continuar a aula de ontem. Ele falou, não te avisaram, não? Eu falei, do quê? Nós fizemos um abaixo-assinado. A gente não quer a sua aula. Nisso, levantou todo mundo e saiu. E eu fiquei que nem um espantalho lá na frente da sala de aula. E aí, catei minhas coisas, desci, muito envergonhada. E eu lembro que, ao passar pelos corredores, estava chegando o professor que ia me substituir. Esse, quando passou, os alunos aplaudiram e falaram, agora sim, nós vamos ter uma aula de verdade. Enquanto isso, eu estava saindo. Então, nada é fácil para ninguém. Chegando em casa, narrei o que tinha acontecido de manhã, mas eu tinha uma aula marcada em um outro cursinho à noite. E eu lembro que eu falei para o meu marido que eu não ia, que eu não tinha condições. E naquele final de tarde, meu marido literalmente me enfiou dentro do carro. Eu parecia bandido. Ele baixou minha cabeça, me enfiou dentro do carro e fechou a porta e mandou eu ir. E não de um jeito carinhoso, de um jeito firme. Firme. Eu falo que né, eu vou juntar essas peças todas para falar aí o que é a prosperidade. Então, ele teve um posicionamento muito firme, né? Que dentro do casamento, muitas vezes, quando um está fragilizado, o outro precisa ter firmeza. E aí eu fui, dei aula e ninguém reclamou da minha aula nesse outro cursinho. E eu continuei. Então, aí eu fui aprendendo a ensinar e me comunicar. Dei aula durante 11 anos, passei em concursos públicos, passei em um concurso público do Ministério Público, fiquei lá por 4 anos, passei em outro concurso no Tribunal de Justiça, fiquei lá por 9 anos, tive meus 2 filhos, enquanto era servidora pública e professora, sempre tive mais de uma fonte de renda. Outra coisa que eu chamo a atenção. Nunca colocou os ovos na mesma cesta. Né? Então, a prosperidade acontece entre alianças, né? O que eu dei um exemplo aí foi de uma aliança com meu marido, né? Desistir nunca foi uma opção, Raquel? Não. Eu sempre tive muita vontade de realizar e vencer e conquistar um espaço e ver a transformação na vida de outras pessoas, né? E aí, aonde que chega a vida financeira, né? Então, eu tinha 2 fontes de renda, meu marido também é médico, ele tinha 2 fontes de renda, o hospital público e o consultório. E mesmo com 4 fontes de renda, em um dado momento, a gente se viu extremamente endividados. E por que endividados, né? Hoje a gente tem 68% dos brasileiros com dívidas, né? Dívidas por quê? 1, má administração do que ganha. 2, porque ganha pouco mesmo. Tem gente que ganha pouco e fica difícil mesmo. Aparece algum imprevisto e você se endivida, né? Dívidas porque vive num padrão de vida que não corresponde ao que você ganha. Dívidas porque não tem conhecimento de como administrar. Investe mal. Investe mal. E a minha dívida? Da onde veio a minha dívida? Ganância. Querer crescer rápido. Então, a gente prospera naquilo que é colocado diante da gente. Naquelas habilidades que a gente tem. Por exemplo, a gente estava conversando aqui antes de começar, você é produtor rural. Eu acho um máximo. Eu tenho muitos amigos fazendeiros, alunos de mentoria, e eu acho o máximo. E às vezes eu fico pensando, já pensou um dia? Não, esse não é o meu chamado. Não é o meu chamado. Eu tenho um outro amigo que ele tem uma rede de restaurantes. Ele está muito bem financeiramente. E às vezes eu penso assim, acho que eu vou abrir um restaurante. Não, não é o meu chamado. Não é uma receita de bolo, o negócio é complicado. Não é. Tem suas particularidades. Não é, todas têm, né? Então, eu falo que tudo é possível prosperar. E a maior prova disso é que eu já andei em alguns shoppings de capitais brasileiras e há uma nova franquia sobre pipoca gourmet.
Desde quando pipoca é gourmet? Esse raio dessa pipoca gourmet que eles estão vendendo caro é a pipoca que a gente fazia em casa, na panela, com Coca açúcar, doce. e a minha mãe brigava que eu queimava a panela. É isso. Então, tudo Tem nicho. tem nicho. Todas as áreas é possível prosperar. Mas você tem que entender a sua área. Eu tava no supermercado no Rio de Janeiro e vi um abacaxi descascado sendo vendido. Eles agregam um valor grande naquilo ali. E é uma coisa simples que a gente parar pra pensar, nossa, e tem gente que busca isso, a praticidade. Sim. E compra e paga por E isso. compra pelo abacaxi descascado. E paga por isso. Raquel, eu queria falar de prosperidade. Você queria ser rica, mas os caminhos da vida te levaram a entender o que você precisava mesmo era ser próspera. O que é ser próspera pra você? Foi aí que eu descobri quando eu quebrei financeiramente. Por Então, que a que eu pergunta quebrei? já veio no Veio- continuar da sua fala. Exatamente. Então, olha lá. Por que a gente entrou em dívidas? Porque nós fomos por ganância, a motivação gananciosa de enriquecer sem ser nos princípios de sabedoria milenar que você deve prosperar. O que foi entregue para o André foi a área médica. O que foi entregue para mim foi a área educacional. Nós fomos nos enfiar em agronegócio, plantio de eucalipto, investir em gado, depois em construção civil e depois, essa última é a melhor, aluguel de máquina para obra pública. O que nós entendíamos? Nada. Então, é aquela coisa, eu vou arrumar um sócio, o cara entende, eu vou investir dinheiro e vai ser assim. Mentira. Porque a prosperidade, ela tem uma função. Quando eu prospero? Quando eu faço outras pessoas prosperarem. Essa é a chave. Você quer ser milionário? Então faça outras pessoas serem milionárias. Aquele termo americano, self-made man, o homem que se faz sozinho, na sua visão, que lá não existe. Não, não existe. Não é principiológico, porque a prosperidade vem de alianças. E a primeira aliança que nós temos de prosperidade é com Deus. Porque quando você começa a desenvolver as habilidades, os talentos, as oportunidades, as capacidades que Deus te deu, você vai prosperar. Porque Deus te deu isso para que você prospere e traga sustento para sua família e gerações, porque dinheiro é algo geracional. E também para que você ajude outras pessoas. Eu preciso da sua expertise na sua área em algum momento da minha vida. Você acha que prosperidade pode ser um ponto de vista? Vou te dar um exemplo. Um pai que tem uma família estruturada, que tem uma renda financeira boa, que tem filhos saudáveis. Acontece uma tragédia, mas ele nunca está satisfeito com aquela condição que ele tem. Aí acontece uma tragédia e ele perde o filho. Ele fala, nossa, eu era uma pessoa próspera antes de perder esse meu filho. Agora... você acha que isso vai de acordo com a situação que a pessoa está vivendo ou não? Prosperidade, ela é uma linha tênue e ponto. Não, prosperidade como todo é nada faltando em uma vida plena em todas as áreas. Uma vida plena não é uma vida sem problemas. É uma vida na qual conseguimos atravessar os problemas e avançar sem ter prejuízos mentais, emocionais, nós conseguimos avançar. Uma vida plena é uma vida em que não há falta de nada e sabemos enfrentar os problemas. Agora, prosperidade financeira está ligado com dinheiro. Mas prosperidade, se a gente for abrir o leque, tem várias vertentes. Né? Familiar, saúde, espiritual, relacional, Financeira. tem várias. Aqui, neste livro, eu falo da prosperidade financeira, né? A prosperidade financeira. Qual a diferença de riqueza e prosperidade? Né? A gente tem que colocar nomes em algumas coisas, senão as pessoas não entendem. Tem pessoa que é rica e não é próspera. Muito. E tem pessoa que é próspera e não é rica. Também. Né? Vamos lá. Riqueza é acúmulo de patrimônio. É um acúmulo de patrimônio.
um acúmulo diferenciado de patrimônio. Isso é riqueza. Então, riqueza eu olho quanto você tem de terra, quanto você tem dinheiro de banco e quanto vale os seus negócios. É numérico riqueza, ok? Prosperidade é o que eu tento trazer. Não adianta falar de prosperidade. Prosperidade é ter paz. Não. Nós estamos falando de prosperidade financeira. Prosperidade financeira, a partir de vários estudos que eu fiz, eu precisava trazer isso de forma concreta, né? Porque se eu falar caneca, você entendeu caneca, né? Se eu falar celular, você entendeu. Se eu falo prosperidade financeira, eu tenho que trazer de forma concreta. Então, depois de muito estudar, eu falei que prosperidade financeira é quem tem os 4 dinheiros no bolso. Que 4 dinheiros no bolso são esses? Eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas, eu tenho dinheiro para me organizar e realizar meus sonhos, eu tenho dinheiro para investir no meu futuro, eu tenho dinheiro para transbordar na vida das pessoas. Pra fazer doação. Quando eu vivo a lei dos 4 dinheiros, eu atingi a prosperidade financeira. E ela vai tendo o quê? Níveis. Então, eu posso dizer que uma pessoa que ganha 5 mil reais e consegue ter os 4 dinheiros, ela é próspera? Sim. Só que ela pode o quê? Desenvolver a prosperidade dela até acumular um grande patrimônio, aonde ela vai ter prosperidade e riqueza. Agora, quem tem um patrimônio muito grande, mas não tem os 4 dinheiros, não é. É só ver quem não faz doações. Pessoal, eu queria aqui falar com vocês para se inscrever no nosso Instagram e no nosso YouTube. É Papo Ligeiro, tudo junto. Eu queria falar de uma mulher que a Bíblia não cita o seu nome, mas suas atitudes são lembradas há mais de 4.000 anos. Essa mulher que é chamada de Sunamita. Mulher sunamita. Gerou o seu sonho, criou o ambiente para que o seu sonho fosse realizado, mas diante das dificuldades, ela não enterrou o sonho. Ela agiu na direção certa, direção da prosperidade. Muita gente tem afogado em copo d'água, não tem, Raquel? Sim. Por conta do imediatismo, por conta de até redes sociais, que você fica vendo o seu vizinho só prosperando, prosperando... Não, você fica vendo o que ele posta. Você fica vendo o que ele posta, riqueza, em carros, e fica se achando um nada. Eu tava em Dubai agora, né? Eu fui pra China e depois Dubai. Cheguei domingo. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Podcast. E aí lá em Dubai, me mandaram, né, informações. Você quer fazer uns vídeos? A gente pode ver helicóptero, uma Ferrari, não sei o quê. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. No Brasil eu não tenho Ferrari, e no Brasil eu não ando de helicóptero. Eu tenho um senso de ridículo. Que eu vou fazer vídeos no deserto, descendo, fazendo... Eu tenho... E isso... Entenda, a prosperidade está ligado muito à motivação em relação ao dinheiro. Qual é a minha motivação de fazer um vídeo descendo uma Ferrari num helicóptero em Dubai? Mostrar para os outros que você está extremamente rica. E eu vou ajudar em que as pessoas nisso? Você vai fazer elas estimularem a chegar lá. Não vou, porque elas não sabem o caminho. Elas vão ver aquilo, porque a gente sabe que tem muitos internautas aqui que alugam aviões e nem decolam com ele, fazem vídeos dentro dele para mostrar uma riqueza que eles não têm, para as pessoas olharem, nossa, esse cara é rico, então eu vou começar a seguir ele, vou, né, adquirir os cursos dele com o objetivo de também ganhar dinheiro. Né? Então é uma falsa ilusão, não é isso? Sim. Então, o que há de promessa é uma prosperidade. E dentro da prosperidade existem porções que não é para todo mundo. Quando você vai para a parábola dos talentos, na parábola dos talentos é uma história, né? Que a gente tira um aprendizado. Então, ali diz, um senhor precisava fazer uma longa viagem. Então, vamos contextualizar. Um grande empresário precisava fazer uma viagem muito longa e precisava deixar a administração dos seus negócios com pessoas, colaboradores dele de confiança. Vamos contextualizar. Então, ele olha aquele monte de colaborador, diretores, coordenadores, gerentes, e ele chama 3. Para um, ele dá 5 talentos. Para outro, ele dá 2 e para outro, ele dá 1. E diz o texto, vírgula,
segundo a sua capacidade. Então, talentos era a moeda de ouro da época. Então, é como ele tivesse dado 10 mil para um, né? 4 mil para outro e 2 mil para outro. E ele foi. Quando ele volta muito tempo depois, ele descobre o que aconteceu. O que recebeu 5, diz o texto que, além de multiplicar, ele coloca uma palavra. Imediatamente saiu e multiplicou. O que recebeu 2, o texto diz, saiu imediatamente e multiplicou. E o que recebeu 1, o texto diz, ele teve medo e enterrou. O que a gente olha dali? Primeiro, algumas pessoas foram escolhidas para receber as riquezas. 2, escolhido conforme a sua capacidade. Então, qual é a chave para eu prosperar? Eu preciso me capacitar. E eu preciso ter uma mente multiplicadora. Então, eu preciso ter capacidade de multiplicação. Mas o que recebeu 5 tinha capacidade de multiplicação e o que também tinha 2. Só que a gente precisa entender que aí entra nos mistérios o que cada um suporta. Todos nós recebemos talentos nessa vida? Todos nós. Essa é até uma pergunta que eu tinha aqui. Todos nós recebemos talentos. Qual é o problema dos talentos? Eles podem ser anulados, esmagados por dores emocionais. Uma criança que é valorizada, que o pai percebe, o pai não é a mãe. Quem desbrava destino é pai, não é mãe. Mãe gera, mãe cuida. Quem desbrava destino na vida de alguém é o pai. E o que a gente tem hoje na sociedade é uma ausência de paternidade ou homens muito frouxos. Eu tenho uma pergunta aqui que ela vai muito de encontro ao que você fala. Eu até vou pular aqui. É um ciclo. Eu coloco um título aqui. Certa vez eu escutei o seguinte. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E assim a roda gira, né? Na sua percepção, que tempo vivemos hoje, Raquel? Muito fáceis. É. De homens fracos? Muito. Muito. A sociedade, ela precisa. Nós somos frutos geracionais. Os talentos estão sendo entregues e estão sendo enterrados? Enterrados. Enterrados porque coragem e força é um atributo masculino, não é feminino. O atributo feminino é sabedoria. Coragem e força é um atributo masculino. Não que as mulheres não tenham coragem, ousadia e força, mas é natural masculino. E a sabedoria é natural feminina. Por isso que dentro de uma aliança, dentro de um casamento, a primeira aliança para você prosperar é dentro do seu casamento. Agora, você olha os casais, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Um não sabe quanto o outro ganha. Você acha que pelo fato do Brasil ser um país tropical e tudo que você planta, você produz, dá, ele faz com que a população fique mais acomodada? Porque você pega uns países frios, que as pessoas elas têm aquela característica de saber que elas têm que guardar, porque vai chegar o frio. Aqui nós não temos isso. Você acha que isso deixou uma população mais, vamos dizer assim, mais acomodada por conta da abundância da natureza, muita água, muito sol, muita oferta de comida, enfim, as pessoas estão mais... Eu nunca tinha tido essa percepção sua, que você é da área rural. Com certeza. Uma vida mais difícil. Por exemplo, a minha mãe nasceu na Segunda Guerra Mundial, em Santos. E o Brasil tinha entrado na guerra. Então, tinha toque de recolher e a cidade ficava... Ninguém podia acender uma luz, nenhuma vela dentro de casa. Lá em Santos? Lá em Santos. Eu sabia. E a minha avó tinha que sair 4 horas da manhã para a fila do açougue para conseguir comprar um pouco de carne. E aí, passou a guerra, tudo. Aí, minha mãe casou e tal. Isso ela era mocinha, minha avó. E aí, quando a gente ia comer na casa da minha avó, almoço. E eu sempre fui ruim de comer, né? Então, eu deixava a comida no prato.
E minha avó recolhia. Aí chegava a hora da janta. Na hora da janta, todo mundo comia o jantar e minha avó devolvia o meu prato do almoço com a carne que eu deixei requentada. E aquilo deixou uma marca em você. Deixou um marco. E eu falava, por quê? Porque minha avó falava, porque as coisas são difíceis. Né? E ela aprendeu a valorizar o que E ela ela tem. aprendeu a valorizar o que ela tem, porque ela tinha 4 filhos, ela perdeu um filho. E ela tinha. Meu avô saía para trabalhar, longe, ela sozinha na guerra, deixava 4 crianças, sozinhas, 4 horas da manhã na casa, pedindo a Deus que nenhuma acordasse, para ela tentar comprar um pouco de carne. Agora eu ia deixar a carne no prato, à toa, porque não estava a fim de comer? Não tinha como. E hoje é o que mais acontece Entendeu? em algumas casas. Eu queria falar de herança e legado. No seu livro, você descreve bem a diferença entre herança, que é o patrimônio material, e legado, que é o imaterial. O modelo mental financeiro que faz construir todo o seu patrimônio material. A sociedade hoje, atual, está muito preocupada com a herança, esquecendo o legado, porque, na verdade, o que importa é o legado, né? Sempre a gente escuta o legado da família tal. Isso. Né? Que é o que fica, que é o que marca, né? Vamos entender aqui, ó. A gente precisa entender que dinheiro é algo geracional. Você tem filhos? 2. Qual a idade? 7 e 4. 7 e 4. O que você faz hoje, você não vai colher. O que você faz hoje é o que os seus filhos vão colher. Porque a Bíblia diz que o nosso sustento vem de Deus. Nós somos um sopro. A gente pode sair daqui, sofrer um trem e depender dos outros. Talvez nem sair daqui. Né? Então, e a Bíblia diz que o justo deixa herança. Herança, e ali a interpretação do texto é herança e legado. Então, eu quero colocar 2 palavras aqui. Todos nós temos uma posição em relação ao dinheiro na vida. Ou nós somos os agentes transformadores ou multiplicadores. Quem é o agente transformador? É o cara que rompe. É o que vem de uma família geracional escassa. E ele rompe e ele consegue construir algo e mudar a história dele financeira. Então, esse cara é o agente transformador. Mas os que vêm dali são agentes multiplicadores. Por exemplo, eu sou uma agente transformadora. O que eu vivo financeiramente hoje não tem nada a ver com o que os meus pais viveram. Está muito longe do que meus pais viveram. Mas eu vivo isso porque meus pais semearam isso na minha vida. O meu marido, já quem rompeu foi a mãe dele. A mãe dele foi médica, numa época que mulher não era médica. Então, ela foi agente transformadora. O meu marido é o agente multiplicador. Agora, entendendo, herança e legado. Herança é o dinheiro que você deixa. E é um resultado. No caso da sua sogra, ela deixou um legado pro seu marido. As 2 coisas. Ele tem herança também. Certo, mas a questão da medicina em si também é um legado. Né? É um legado. Ela deixou herança... Não deixou não, porque ela está viva. Ela vai deixar herança e legado. O meu pai deixou o legado. Certo. Eu não tenho praticamente nada de herança. Tenho um apartamentinho que ele mora e um carrinho que ele anda. Na sua visão, o legado é mais importante que a herança? Com certeza. Mas não ignore a herança. Porque o legado com a herança potencializa o legado. E muito. O problema é que herança sem legado é avô rico, pai nobre e neto pobre. E uma vantagem do legado para herança é que o legado ninguém paga imposto nele. Agora, a herança você paga. Agora, o legado, a herança potencializa o legado. Raquel, eu coloquei um título aqui, Sentido para Viver. No seu livro você conta a história de uma senhora que tinha uma bela família, bastante dinheiro, mas na mentoria com você, ela falou que buscava algo que ela quisesse ter um sentido para viver, algo que ela pudesse ter construído. Tem muita gente com dinheiro sem sentido para viver? Muito. E gente muito rica, né? Muito. Olha, eu rodo vários ambientes. Como eu tenho vários tipos de cursos e mentorias na internet, eu tenho cursos em que eu pego pessoas simples, manicure, costureira, pessoas simples, tá? Que tem aí no máximo 3 salários mínimos.
E ali elas fazem meus cursos e eu entro ao vivo para tirar dúvidas. Então eu conheço ali, né? Como eu também Eu tenho assistido bastante seus cursos, viu? como eu também tenho uma mentoria chamada Governo, que são pessoas que querem entender o sentido do que fazem ali. Né? Por exemplo, eu estava em Dubai agora. Em Dubai eu fui dar uma palestra para um evento de mulheres empresárias lá. Empresárias brasileiras? Brasileiras que moram no Brasil, algumas moravam em Portugal, outras moravam nos Estados Certo. Unidos. Mulheres muito bem-sucedidas. E o que eu percebo, não dessas que eu estava lá, né? Mas o que eu percebo, o tamanho da falta de propósito e de noção de vida de algumas pessoas que estão com muito dinheiro. Existe algo a quem é dado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, o dinheiro, né? Vamos lá, para você poder entender. Para que serve o dinheiro? Bom, para pagar as contas. Isso. Para me poder pagar a escola dos meus filhos, dar uma condição deles terem uma vida digna, poder viajar, trocar meu carro, realizar meus sonhos, ajudar, né? Que é as 4 leis do dinheiro. Isso. Então, assim, basicamente isso. Então, eu gosto, no último capítulo, que eu coloco bem claro isso. O dinheiro tem 3 funções. A primeira função do dinheiro é patrocinar propósitos. Você já percebeu que quando você fala assim, a pessoa fala assim, eu quero me casar. Sou lascada! Aí você vai na festa de casamento, mas como é que essa pessoa fez essa festa de casamento? Aí a pessoa fala assim, não, ganhei isso daqui, ganhei isso de lá, não sei quem me ajudou. Peguei um financiamento pra Não, casar. mas esses que não pegam financiamento. Ah. Esses que não pegam. Ou a pessoa fala assim, engravidei. Fez uma rifa. Engravidei. Aí parece que alguém ajuda aqui, outro... Por quê? Família e filhos é um propósito. E o dinheiro aparece para propósitos. Desenvolver a sua habilidade. Quantas pessoas foram fazer uma faculdade e no final dos contos você pergunta, como tu pagou essa faculdade? Para falar, não sei. Mas ela pagou. Dinheiro foi feito para patrocinar propósitos. Abrir uma empresa, gerar emprego. Algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E fazer a diferença, gente, é você produzindo os ovos. E os ovos de qualidade chegando na minha casa, sem estar adulterado. O leite sem chegar adulterado. Isso é. Então, o dinheiro, primeiro, ele vai para quem tem propósitos. Lembra a parábola do talento? O dinheiro vai para quem sabe multiplicar. Peraí, eu me casar é multiplicar? É. Eu ter filhos é me multiplicar? É. Eu me capacitar é multiplicar? É. Eu abrir uma empresa ou ir trabalhar na empresa de alguém, porque tá uma mania de que todo mundo tem que ser empresário, isso não é verdade? É multiplicar? É. Então, o dinheiro vai para propósitos. O dinheiro não vai para a motivação de que eu quero vencer na vida para mostrar para os outros que eu consegui. Eu quero vencer na vida para resolver dores emocionais de abandono, rejeição. Dinheiro não vai para aí. Eu quero ter dinheiro para chegar nos lugares todo mundo vê meu carrão. Você acha que isso é energia e o universo conspira para essas coisas? Isso é o propósito de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Como na parábola dos talentos. O cara escolheu 3 e entregou. Deus também escolhe a quem vai prosperar. Ele escolhe a quem vai desenvolver o propósito que ele dá e multiplicar. Então, essa é a primeira função do dinheiro. A segunda função do dinheiro é praticar a generosidade. Porque a generosidade não é uma regra para quem está recebendo dinheiro. A doação não foi feita para quem vai receber. A doação é uma regra para o doador. Porque ela é uma regra que blinda você do amor ao dinheiro e da mente de escassez. Porque quem não doa, não faz, primeiro, porque tem medo que falte. E segundo, não faz porque ama aquele dinheiro. E o problema não é o dinheiro, é o amar o dinheiro. É o amar o dinheiro, por isso que não doa. A regra da doação não é para quem recebe o dinheiro, é para quem faz a doação. Então, a primeira função do dinheiro é
patrocinar propósitos. Então, comece a entender qual é o propósito da sua vida. O propósito da minha vida é ter uma família, é gerar filhos, é gerar empregos, é ajudar pessoas, é desenvolver aquilo que eu gosto. Por exemplo, eu amo escrever, eu amo ensinar, é me capacitar para isso, porque eu preciso de dinheiro para aprender, eu preciso de dinheiro para escrever um livro, eu preciso de dinheiro para estar aqui, eu preciso de dinheiro para fazer os cursos. Então, patrocinar. Segundo, ser generoso. Terceiro propósito do dinheiro, desfrutar do melhor dessa terra. Desfrutar, conhecer lugares, comer uma boa comida, vestir uma boa roupa, andar num carro confortável. Mas esse é o terceiro. E as pessoas buscam enriquecer para desfrutar, num raio de uma ideia de ter qualidade de vida. O que é qualidade? Eu quero ter qualidade de vida. Peraí, tu não tem nem plano de saúde. Depende muito da pessoa que é qualidade de vida. Talvez a pessoa ter qualidade de vida é ter um plano de saúde. Né? Então, essa é a função do dinheiro. O dinheiro é para essas três funções. Para isso que serve o dinheiro. Quando você vem com essa clareza, você muda a motivação do seu coração. Qual é a motivação de você prosperar? Eu quero prosperar para ter esse carro. Eu quero prosperar para fazer viagem. As pessoas falam, para que você quer dinheiro? As pessoas, qual é o seu sonho? O sonho das pessoas é material. É ganhar na Mega Sena. O sonho da pessoa é ter uma casa melhor, é fazer, agora depois do Instagram, é fazer um monte de viagem. E não tem nada de errado com isso. Só que essa motivação, ela não é suficiente para você aguentar todos os percalços da subida da montanha para você prosperar. Raquel, você para no meio. E assim, quando você quer comprar um carro, você compra um carro, aí logo você compra ele, você já quer outro, e assim, nunca tá satisfeito. Sai o iPhone 15, você quer o iPhone 15, sai o iPhone 16, você quer o iPhone 16. Aquilo parece que o saco da ambição nunca enche, ele nunca tá satisfeito. Isso é um problema. Só que também é um problema você não querer nada e se contentar só com o que tem. Sabe por quê? É o terceiro, é o que enterra. Eu queria falar de Lucas 14, 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro para terminá-la? Tem muita gente começando obra sem saber se tem dinheiro para terminar, não tem? Isso é o quê? Isso aqui é acreditar que vai dar certo? Deus vai me ajudar? O que que... Não, aí um ensinamento desse texto tenha um mínimo de planejamento. Eu falo que é o seguinte, o que é ser uma pessoa diligente? Uma pessoa diligente é uma pessoa que tem um mínimo de planejamento e uma alta execução. Você tem que ter um mínimo de planejamento e uma alta execução. Isso é ser diligente. Então, quando ele fala, você constrói uma torre, você começa a fazer algo que você não teve um mínimo do planejamento. Então, você não tem nenhuma noção estratégica. Imagine você ir para uma guerra, um general ir para uma guerra com muita vontade de vencer e muita fé. Sem uma estratégia de guerra. Não, ele vai perder. Você está entendendo? Eu fiz um MBA e o professor falou uma frase e eu nunca esqueci. Ele falou, sabe qual que é a diferença do Brasil para a Alemanha? O Brasil pega um ano e fica desenvolvendo um projeto para construir determinada obra durante um ano. E leva 9 para executar. Lá na Alemanha, eles ficam 9 anos desenvolvendo o projeto e 1 ano para executar. Então, assim, eu acho que as pessoas elas gastam muito pouco tempo no planejamento, no projeto. Né? A gente vê um monte de erro aqui no Brasil de coisas que poderiam ter sido feitas melhores, talvez até com custo mais barato. Mas o que acontece? O imediatismo. Não, eu tenho que entregar nesse governo, porque esse governo é o meu. Se chegar o ano que vem já não é meu governo mais, então vamos fazer de qualquer jeito, mas vamos fazer. Isso é muito prejudicial. Você acha que isso é cultural nosso? Essa questão do planejamento? Eu acho que não é uma questão cultural, é uma questão que não foi ensinada. Não é ensinável. Precisava ter isso na sala de aula? Precisava ter uma... Assim, nós temos 4 tipos de mente, né? A mente dominante, influente, estável e conforme. A mente dominante é a mente disruptiva, é a que vai. É a que tem uma força de romper e ir. A mente influente é uma mente de relacionamentos. A mente estável é uma mente de planejamento. E a mente conforme é uma mente de detalhes, detalhadamente, detalhar informações.
E se a pessoa já nasce com isso? Nasce, é traço de personalidade. Você tem que unir. Por isso que eu falo, prosperidade não se constrói sozinho. Não adianta uma mente de planejamento sem uma coragem disruptiva. Não adianta, vai ficar planejando o resto da vida. Agora, essa coragem disruptiva, sem ouvir uma voz de um planejamento ou de uma análise, vai subir a montanha errada. Entende? Então, falta um pouco de conhecimento, porque isso tem no mundo todo. As pessoas nascem com todas essas personalidades em todos os países. Mas talvez eles tenham mais conhecimento em lidar com essa ideia relacional. Eu achei interessante uma fala sua agora há pouco. Você falou que todo mundo acha que tem que ser empresário. Mas não é todo mundo que nasceu com viés de ser empresário. Não. Falta muita disciplina de empreendedorismo, de planejamento na sala de aula hoje para essa meninada, né? De gasto financeiro, de saber o que é o dinheiro. Isso precisava ser mais bem doutrinado no nosso país, não falta? A gente tem um ensino que foi estabelecido numa época de ditadura, aonde nós somos treinados. O ensino que nós temos hoje é um ensino de aprender, fazer prova, tirar nota, passar no vestibular, entrar numa faculdade e arrumar um emprego. Isso tem muitos anos que é desse jeito, né? Desde sempre. Tanto é que até o uniforme, a criança não tinha que ir de uniforme para a escola. Uniforme é algo proletariado. Você é um acha que macacão. não tinha? Não. Você vai para os Estados Unidos, não tem uniforme. Não tem uniforme, cada um vai com a sua roupa para a escola. Mas uma vez eu fui na Inglaterra, no museu lá, os menininhos estavam todos uniformizados no museu. Porque é uma linhagem militar. Não é uma linhagem empreendedora. Eu nunca colocaria meu filho numa escola militar. Eu militar. estudei numa escola paroquial da Igreja Católica. A menina, se tivesse com a saia pra cima do joelho, não entrava. A irmã Glória barrava ela na entrada da sala. E se o menino tivesse com o sapato engraxado, também não entrava. E eu não sou tão velho assim. Então, isso tem um viés de disciplina. Só que agora, vamos lá. O que é ensinado na escola? Né? Eu estudei muito, porque eu tinha que passar em vestibular de faculdade federal. Então, eu estudei reprodução de samambaia, pteridófitas, eu estudei todas as capitanias hereditárias, eu estudei coisas... Que você não precisaria estudar. Que não precisaria estudar. Só que a gente não estuda inteligência emocional, a gente não estuda liderança, a gente não tem na escola desenvolvimento de fala, oratória, relacionamento em grupo. Não tem. E os professores não estão preparados para isso. Então, agora assim, empreender, vamos entender, empreender é diferente de ser empresário. Empreender é você ser disruptivo naquilo que você faz. E você pode ser disruptivo dentro da sua empresa, sendo um CLT. Empresário é quando você vai ser o dono da empresa e vai assumir o risco daquele negócio. E não são todas as pessoas que têm uma mente e uma saúde emocional para assumir esses riscos. São pessoas que às vezes terminam a vida infartando, obesos, alcoólatras, com Parkinson, porque o tranco foi muito grande para assumir esse risco todo. Não é para todas as pessoas. Tem que ter estômago e cabeça. Tem. Porque tem gente que o mundo cai, a empresa está caindo e o cara dorme a noite toda sem nenhum remédio. Entendeu? Entendi. Eu sei que seu tempo é corrido, nós já estamos caminhando para o final. Eu queria dar uma reviravolta na nossa conversa. Vamos aqui. lá. Política. A desonestidade, numa frase do seu livro, a desonestidade pode trazer riqueza, mas nunca vai gerar prosperidade. Falando um pouco de Brasil, vemos todos os dias casos e casos de corrupção. Quem pega esse dinheiro, na sua visão, nunca vai ser próspero, né? Não. Aquele que pega o dinheiro da corrupção para benefício próprio. Não. Ele vai pagar na lei do universo, né? Ele vai, ou ele ou a próxima geração. Né? É. Isso é uma lei divina. É uma quebra de princípios. Deus cria o mundo com princípios. Né? Você tem dúvida que hoje vai anoitecer? Não.
Tá preocupado? Não, sei que vai anoitecer. Vai, né? E Pode amanhã não anoitecer pra mim, mas que vai anoitecer, vai. vai anoitecer. E amanhã vai amanhecer, não vai? Vai. E a maré vai encher Vai. e Vai baixar, e vai. baixar, não vai? E daqui a pouco vai mudar a estação. E daqui a pouco tem época que a gente come caqui, tem época que a gente come morango. Vai chover, tem Não dia é? que vai fazer sol. Não é isso? Porque são princípios. A gente pode pegar essa caneta e jogar para o alto, Que ela vai cair. ela vai cair. A mesma coisa, existem princípios. Se Deus criou o mundo e a natureza e colocou o homem aqui, existem princípios de relacionamentos conjugais, com filhos e com o dinheiro. Então, existe algum princípio, que eu coloco os 12 princípios do dinheiro aí. Então, um dos princípios é a honestidade. É a honestidade, é a honra, é a verdade. Quando você constrói o seu patrimônio que não é obedecendo esses princípios, você constrói a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Vai demolir, vai cair, porque você quebrou um princípio. E você nunca pensou em mexer com política? Não. Meu marido já pensou uma vez. Você não pensa? Não. Não precisava de mais Raquéis na política brasileira? Eu acho que eu não tenho esse chamado. Eu acho que eu não tenho esse chamado, né? Eu tenho um chamado muito mais educacional. É uma voz que ecoa. E o que as pessoas dizem é que eu falo uma coisa muito complexa, de um jeito muito simples, e que parece que desce assim, ó, e digere. Raquel, mas precisava de mais pessoas com a visão mais empresarial, pra gente enxugar o tamanho do Estado, né? O Estado brasileiro é muito grande, né? Muito grande. E a gente fica vendo certas políticas, certas falas que eu acho que não precisava mudar, né? O Brasil é um país muito rico, né? Tem muita... E as pessoas são muito trabalhadoras, Mas né? eu vejo o Brasil está condenado a prosperar. Essa é a última pergunta nossa aqui. Como é que você enxerga o futuro do Brasil e de nós brasileiros? Muito positivo. Muito positivo. Por exemplo, meus filhos estudam na escola americana e meu filho, o ano que vem, já 2025, deve ir fazer a high school nos Estados Unidos. E aí todo mundo fala, ele não volta mais. E eu falo, olha, o Brasil é um lugar muito mais fácil de você se tornar milionário do que nos Estados Unidos. É mesmo? É. Ele tem muito mais oportunidades, ele tem muito mais problemas para resolver. Então, ele é um lugar mais fácil. Lá você vai competir com gente muito preparada. Muito preparada. Os espaços são muito menores. Aqui é um lugar em crescimento. E eu vejo o brasileiro é um povo ensinável. O brasileiro, ele é um povo ensinável. Quando você vai para a Argentina, eles são brabo demais. Os franceses são difíceis. Os alemães são difíceis. O brasileiro, ele é ensinável. Eu não sei se você vai lembrar disso. Eu era adolescente, que a gente teve uma crise de energia. A gente tem que fazer... Racionamento. Todo mundo trocava o freezer, trocava a tomada. O brasileiro, ele é ensinável. Ele precisa de um bom líder. Tô que nem Cazuza, né? Nossos heróis morreram de overdose, né? Nossos heróis morreram de overdose. Entendeu? O brasileiro, ele é ensinável. O brasileiro, ele quer crescer. O brasileiro, ele é temente a Deus. O Brasil, ainda, eu acredito que eu não vou ver. Eu não vou estar viva para ver. Mas eu acredito numa grande potência no Brasil. Desde quando eu me entendo por gente que eu sou menino, eu escuto que o Brasil é o país do futuro. Você acha que esse futuro demorando um pouquinho não para chegar? Tá. Ou já chegou e... eu acho que a gente tá na história, né? Quando a gente vai estudar história, a gente estuda lapsos de 100, 120 anos em 2 páginas do livro. Mas a gente está na história. E mais, quantos anos você tem? 38. 38. A geração que está aí com 40 anos... Que é a minha geração. É a geração que mais está sofrendo toda essa mudança tecnológica
que aconteceu, que está acontecendo no mundo, porque a pessoa que está com 30 e poucos anos, ela já nasceu na tecnologia. O que está com 50, 60 já está se desligando. A gente está extremamente na fase de crescimento, na fase de construção, e a gente a nossa primeira infância e a nossa início de adolescência, a gente não teve contato com tecnologia. A nossa mente não está pronta. Minha menina fala, papai, muda pro iPhone. Eu falei, minha filha, eu tô no Samsung aqui, eu tô satisfeito demais com o Samsung, eu não dou conta de mexer com o iPhone, não. Porque a mente deles já é preparada para entender aquilo. Não. Né? Mas eu acredito muito, sim. Mas eu acredito que a gente não vai ver. Mas o Brasil, sim, vai prosperar muito. Raquel, foi uma satisfação muito grande ter você aqui. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Ligeiro. Com certeza agregou muito para nós aqui. Você é vegetariana? Não. Não? Então tem um presente para você aqui. Mesmo se eu fosse, eu teria o presente. Não, sou vegetariana, não. Eu adoro uma churrascaria. Opa, dá uma faca pros nossos entrevistados. Meu Deus, meu marido, que linda! Olha aqui, gente. Que linda! Muitíssimo obrigada. Pessoal, eu tive aqui com a Raquel Mendes, né, autora do livro Segredos da Mente Próspera. É um livro muito bom, muito construtivo. Acho que todo mundo deveria ler. E quero reforçar aqui o agradecimento. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. E obrigado pela sua paciência, que minha agenda estava confusa, né? Mas a gente se foi adapta muita aqui. viagem, foi muito lançamento, foi muito evento. Mas eu falei, não, eu vou lá. Pessoal, só lembrando vocês aí de se inscrever aí no YouTube e seguir-nos no Instagram. É Papo Ligeiro, tudo junto. Raquel, muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pela audiência, gente. Olha, Papo Ligeiro é um canal sério que vai trazer a informação que você precisa para que sua vida dê certo. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!